Eu via nessa ciência do empreendedorismo assim, um caminho que eu poderia ficar melhor, poderia entender aqueles princípios e aplicar em diversos setores, em diversas verticais, né? Tem muito a se aprender sobre boas práticas de criação de negócios e o jeito que a gente aprende sobre empreendedorismo aqui não é muito nessa linha. Eu apliquei para a Tel Aviv University e aí passei e fui aprovado. Um mês depois, foi final de 23, estourou a guerra lá. Olá, bem-vindos ao Be Found by Bárbara, um podcast que dá voz a startups, incubadoras e VCs. Hoje eu tô aqui com o João Henrique, cofundador Astro Studio. Bem-vindo. Obrigado, Bárbara. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Você sabe que esse é o segundo episódio, então estamos bem felizes de receber você. Excelente. João Henrique, me conta um pouco da sua história, de onde você é. Eu claramente não sou de São Paulo, né, aqui pelo sotaque. Eu sou de Recife, vim para cá, vai fazer quase 5 anos mais ou menos. Vim para estudar, fazer faculdade. Me formei aqui no INSPER recentemente. E vim para cá muito com a cabeça de empreender, de justamente me envolver com esse ecossistema de tecnologia, de startups, de venture capital. E tô aqui desde então. Que bacana! Então eu vou te fazer a pergunta mais importante desse podcast. Você é esporte ou Santa Cruz? Santa Cruz. Deve estar feliz agora que vocês estão na Tô muito Série feliz, C, né? subiu, foram momentos difíceis, mas Mas olha, eu tá fico melhorando. impressionada como o Santa Cruz lota os estádios, viu? É muita paixão, né? É muita paixão. A gente tá aqui hoje por causa do Santa Cruz, né? Depois eu vou contar essa história. Eu quero saber, vou querer saber. Me conta, então você começou a sua trajetória estudando no INSPER, o que você estudou lá e o que te conectou com tecnologia? Boa, muito legal, assim, eu vou dar um passo um pouco atrás, acho que no ensino médio eu fiz um intercâmbio que eu passei um tempo em Cambridge, na Inglaterra. Legal. E aí foi super bacana porque foi um momento que eu pude conhecer outros assuntos, estudar mais negócios, me aprofundar nesses temas. E eu saí dessa experiência muito com a cabeça de que eu queria empreender, e eu queria empreender em tech. Eu via nessa ciência do empreendedorismo assim, um caminho que eu poderia ficar melhor, poderia entender aqueles princípios e aplicar em diversos setores, em diversas verticais, né? Toda vez que eu falo disso, eu dou o exemplo do Elon Musk, né? Que tem uma empresa de lançamento de foguete, outra de fazer carro elétrico, outra de fazer túnel, assim. Superficialmente parecem coisas completamente diferentes, mas quando você desce para esses primeiros princípios, o que é que tem de comum na construção desses negócios, na identificação de um problema, na busca por uma missão, executar uma visão, né? Então, eu vim muito com essa cabeça para São Paulo. Uhum. Na verdade, quando eu decidi que era empreender, eu disse, acho que faz mais sentido ir para um ambiente onde esse ecossistema é mais forte, onde eu tenho mais pessoas, mais cabeças. As pessoas que eu assistia em podcasts, inclusive, estavam aqui. Então eu disse, caramba, eu tenho que ir para lá. E aí o INSPER foi minha decisão, assim, eu achei uma faculdade super inovadora, muito com a cabeça de tecnologia. Lá tem um centro de empreendedorismo, que depois eu cheguei a trabalhar lá um tempo, que é uma baita referência nesse estudo de como é que a gente monta negócio, como é que a gente estrutura uma máquina de vendas, como é que a gente escala a cultura de uma empresa, entre outros temas que o empreendedor vai se deparando, né? Que são tipos de empreendedorismo às vezes um pouco diferentes. No Brasil, acho que é muito comum esse empreendedorismo de necessidade, mas ao mesmo tempo você tem cada vez mais visto essas startups olhando para como é que eu cresço, como é que eu viro unicórnio, como é que eu internacionalizo, e eu acho que o estudo desses princípios é muito bacana. Respondendo mais diretamente a pergunta, eu vim fazer economia no INSPER, justamente porque eu acreditava que, assim, essas coisas de negócio, de empreendedorismo, eu ia estudar por mim, mas eu queria ter uma noção do macro também. Claro. E saí misturando isso muito com engenharia, com algumas eletivas focadas em machine learning, visão computacional, enfim, um pouco de tudo. Porque o objetivo nunca foi, quero ser um economista, eu queria empreender. E para empreender, eu entendia que essa formação holística era super importante. E, enfim, né, nessa era agora de IA e tudo mais, a gente tá vendo como isso é cada vez mais importante. Não, com certeza. E além do INSPER, né, você passou uma temporada em Berkeley, não foi? Exato, assim, nessa busca por ficar mais técnico e por conhecer novos horizontes, e também porque eu tinha tido essa experiência no ensino médio, e também a experiência de vir para São Paulo, eu disse, caramba, trocar de ambiente é uma coisa muito positiva. E aí a primeira tentativa que eu fiz foi, na verdade, ir para Tel Aviv. Que bacana, eu apliquei, que é o centro, né? Assim, eu apliquei para Tel Aviv University, e aí passei, fui aprovado. Um mês depois, foi final de 23, estourou a guerra lá. Eu não pude ir, eles adiaram, depois cancelaram o intercâmbio e tudo mais, mas eu ia muito com esse foco de
como eu consigo ficar mais técnico, como eu consigo complementar essa minha formação. E mesmo não dando certo, eu não desisti desse sonho. Fiz um monte como eu falei, de eletivas no INSPER, focadas nesses temas. E depois, outro desejo que eu tinha era ir para o Vale. Da mesma forma que Tel Aviv é muito forte, principalmente por causa do exército lá, que traz muita tecnologia para uso civil. Acho que o Waze é um exemplo disso. O Vale do Silício também é um ecossistema muito forte. Então, assim, eu vou para lá, e Berkeley era uma baita opção, assim, É engraçado, se você pegar a tabela periódica e ver quantos elementos foram descobertos pela galera de Berkeley, é um negócio de outro mundo, assim. Então, sério? Eu não sabia disso. Porque quando eu fui para lá, nessa ideia de querer ver coisas diferentes, eu fiz uma matéria que era meio que de introdução a tecnologias quânticas, de quantum computing, que inclusive o Google é super referência nisso. A professora passou por vários desses pontos aí, assim, eu achei super interessante. Foi um momento de muita conexão, conheci muita gente lá, fiz muitas parcerias, reencontrei várias pessoas que eu conhecia daqui do Brasil em eventos lá, foi super bacana. Inclusive, na verdade, a primeira vez que a gente se conheceu foi no Brasil Silicon Valley. E você sempre está conectado, enfim, você contou da sua trajetória de Cambridge, depois aqui como veio para São Paulo, depois Berkeley, e o Brasil Silicon Valley, imagino que você conheceu estando lá. Não, assim, foi muito legal. O Brasil Silicon Valley, ele é organizado por estudantes ali de Berkeley e de Stanford, né? E aí, na época, eu como intercambista, conheci outros brasileiros que já eram lá, já estavam em Berkeley e em Stanford também full time. Apliquei para voluntariar, para ajudar no evento, assim, queria estar perto. Acho que eu aprendi, saindo de Recife, até em projetos que eu fiz lá, e vindo aqui para São Paulo, enfim, com todo esse movimento que tá perto das pessoas certas e tá aprendendo com elas e tá ouvindo delas, ter esses mentores ao longo do caminho fazia total diferença, sabe? Sim. E eu acho que eu fui sendo moldado muito por essas conversas, essas mentorias, essas dicas que eu fui recebendo. O Brasil Silicon Valley foi meio que uma reunião de várias dessas pessoas, muitas que eu conhecia daqui de VC, enfim, foi super bacana. É interessante você contar a sua história porque eu tive em Recife recentemente, lá tem um polo de inovação muito grande, né, com Porto Digital, enfim. Então a gente vê que Recife está exportando bastante talento. Aqui. Sim, eles têm algumas iniciativas, assim, quando vez por outro eu volto para lá, né, assim, ver família, a minha família ainda mora toda lá, meu irmão veio para cá também estudar, mas minha família mora toda lá, e toda vez que eu volto, eu também me conecto com o pessoal de lá, vejo o que a galera tá fazendo, a gente tenta bolar alguns eventos juntos lá, é super bacana o ecossistema. Não, bacana. E, João Henrique, você estava me falando... no ensino médio, eu estava pesquisando um pouco sobre você. Você criou um mastermind e junto com os amigos desenvolveu projetos como resumos para vestibular. Conta um pouquinho o que foi, o que é realmente, né, esse movimento, como foi o go-to-market, e foi aí que começou a sua experiência com o digital? Boa, não, super bacana. Sim, foram projetos que justamente quando eu voltei desse intercâmbio do ensino médio, eu tava com assim, a cabeça a milhão, dizendo, cara, o que é que eu vou fazer? Eu quero ter mais disso. Eu brinquei em outro podcast que eu gravei recentemente, dizendo assim, depois que você volta de uma experiência dessa, senta numa aula de biologia, assim, do ensino médio tradicional brasileiro, você diz, caramba, tem mais coisa que eu poderia estar estudando. E aí esse mastermind que não era nada mais do que assim, um grupo de amigos meus que também tinham esses mesmos interesses por negócios, por tecnologia, por economia, alguns amigos que eu tinha feito no intercâmbio também. A gente sentando, na verdade era época de pandemia, né? Meu terceiro ano foi 2020, então foi na época de pandemia. E então era tudo online, a gente disse, caramba, como é que a gente usa esse pouco de tempo livre, a mais que a gente tem por causa do online e tudo mais, para se conectar com pessoas, para aprender mais, para aprofundar nesse assunto de empreendedorismo e trazer isso mais para a nossa realidade. Que no ensino médio você não tem hoje no Brasil, você tem tanta iniciativa voltada para isso. Hoje você tem algumas iniciativas aqui em São Paulo, como o Spark, super bacana, focado nessa parte de ensino médio. Mas lá a gente quis fazer. Então, o que é que a gente fez? A gente juntou esses alunos de ensino médio e convidamos empreendedores, professores de economia, enfim, para falar de vários assuntos que nos interessavam. E aí nessa a gente falou sobre comunicação, sobre valuation, sobre tecnologia, sobre vários tópicos que a gente entendia que eram importantes para a nossa formação como empreendedores, como pessoas que queriam criar negócios ou, enfim, crescer na carreira de alguma forma. Em paralelo a isso, eu ainda tinha que estudar para o vestibular, né? E como estava no terceiro ano, eu tinha esse objetivo de vir aqui para São Paulo.
E o Essencial Enem, que foi esse projeto aí focado nos resumos, veio muito disso, veio muito de, ok, a gente precisa estudar, vamos fazer resumo dos assuntos, porque aí tem uma prova física ali que você estudou, mas como era pandemia, uma reflexão que a gente fez foi, se tá difícil pra gente, ou complicado pra gente estudar para o vestibular na situação de pandemia, no meio de todo esse caos, Sim. mas a gente tem infraestrutura, a gente está estudando de casa, com ar-condicionado, com computador, com tudo, avalie para quem não tem toda essa infraestrutura. Como é que a gente pode, de alguma forma, ajudar essas pessoas e levar isso para elas? E aí foi a ideia de a gente já tá fazendo os resumos, porque a gente não dá um tapa mais, muda um pouco o design e joga para um site, para alguma forma de distribuir isso e dar acesso. E aí, nesse processo, a gente se aproximou muito de tecnologia, né? Porque tem que fazer um site, a gente não sabia como fazer. Entrou no YouTube pesquisando como eu faço um site, usou o Wix na época para fazer, subiu os resumos, subiu os PDFs. E depois a gente disse, caramba, como é que a gente faz mais pessoas acessarem isso agora, né? Porque não adianta ter o site lá, ter os resumos e ninguém acessar. E então a gente usou TikTok, Instagram, enfim, começou a se aventurar nessa produção de conteúdo também lá. Alguns TikToks bateram mais de 1 milhão de visualizações. A gente chegou a fazer uma matéria na Globo Local também. Foi uma experiência super bacana. E que eu conectei muito com o empreendedorismo, porque a gente estava ao mesmo tempo tendo essas mentorias no grupo, com esses mentores que a gente trazia. Então a gente pensou, caramba, a gente aprendeu muita coisa sobre produto. Como é que eu melhoro o resumo? Nos resumos a gente botava uns memes, botava umas coisas assim para fazer a pessoa se interessar por estudar de alguma forma. Então, meu ensino médio foi um pouco dessa experiência de eu quero começar a agir, a botar alguma coisa no mundo, como a galera fala no meu startup, né? Vou chipar alguma coisa, né? Mas essa era um pouco da ideia, já trazendo esses conceitos de distribuição, produto, etc., sem necessariamente dar esses nomes, mas a gente queria executar alguma coisa. É um pouco dessa ideia. Dá para ver que você tem o empreendedorismo dentro, enraizado, né? E aí, quando você veio para a Insper, me conta, você estava falando que tinha uma instituição dentro da universidade que tinha, enfim, como objetivo acelerar essa visão de empreendedorismo. Me conta um pouco mais sobre isso, que eu nem conheço, na verdade. Chama Insper Ventures, é isso? Isso, exato. Vou contar essa história e vou aproveitar para falar um pouco desse... Que eu acho que o Mastermind foi muito nessa linha, a Insper Ventures nasceu muito nessa linha, que era a ideia de você não consegue fazer nada sozinho, você precisa se conectar com pessoas e você precisa estar sempre em movimento e conhecendo gente. Então, o que é que eu percebi criando o Mastermind? Era, olha, ninguém vai receber João Henrique necessariamente. Quem é esse menino? Não sei quem é, não conheço. Mas um grupo de jovens de ensino médio que quer conversar sobre empreendedorismo, todo mundo ia receber. Sim. E ia ter interesse em falar, enfim, ia ter interesse em ajudar. A Insper Ventures depois... Pulei algumas etapas aí, mas depois que eu entrei no INSPER, eu fiz parte também da Liga de Empreendedores do INSPER, que é um outro grupo de pessoas que querem empreender, focado em negócios, e que a gente tinha mentorias com várias pessoas de mercado. E esse grupo foi fundado quando? Faz tempo? A Liga de Empreendedores, acho que foi 2014, alguma coisa assim, pelo pessoal. Foi fundado por João Alckmin, que foi da esqueci o nome, da Vita, que depois vendeu para a Estônia, o pessoal da Conta Simples também, Rodrigo Tonini, Pedro Dias da Meva, enfim, essa foi meio que as primeiras gerações, assim, do pessoal da Liga de Empreendedores. Grupo super bacana, a gente conversou, assim, com fundadores de Unicórnio, a gente teve mentoria com o Jorge Paulo Lema, lá na sede da Ambev aqui. Foram várias interações que me ajudaram muito. E depois eu passei um tempo trabalhando no Centro de Empreendedorismo do INSPER. E na época eu estava com a startup de educação, um pouco seguindo dessa linha do ensino médio que a gente tinha construído com alguns amigos. E aí foi uma oportunidade que eu vi depois que eu saí da Liga, porque eu encerrei esse projeto de educação, eu disse, eu quero me aprofundar mais em empreendedorismo. Eu acho que assim... Tem muito a se aprender sobre boas práticas de criação de negócios e o jeito que a gente aprende sobre empreendedorismo aqui não é muito nessa linha. É assim, se você é advogado, vai lá, estuda pra caramba, tira sua OAB e tudo mais. Se você é médico, a mesma coisa, engenheiro, a mesma coisa. Mas se você é empreendedor, não precisa estudar nada, vai lá tomar risco, não tem boa prática. E quando você fica próximo dos bons empreendedores, você vê que na verdade tem.
Sim. você vê que é um tipo, não é necessariamente só o conhecimento do livro, né? Sim. É o conhecimento de estar falando com as pessoas, estar agindo, estar aprendendo com essa ação, mas estar ao mesmo tempo lendo o que é que um fundo de VC postou, lendo o que é que um empreendedor fez de uma reflexão, tendo uma mentoria, trazendo essas pessoas para perto. Então, a Liga de Empreendedores foi muito isso. No Centro de Empreendedorismo, eu aprendi muito essas boas práticas também. A atividade muito era também levar essas boas práticas para alunos da faculdade e do ecossistema. E depois eu disse, caramba, eu via muito em Venture Capital pessoas que estudavam isso de uma forma mais pragmática. Era menos só o sonho, quero empreender e tudo mais, mas me fala do teu mercado, qual é o teu tamanho de mercado, qual é a tua estratégia de go-to-market, como é que isso aqui para de pé, como é que você vai levantar um Series A, Então, assim, trazia mais para a realidade essa ideia de quero montar uma startup. Ok, vamos viabilizar isso, vamos pensar isso. E aí um amigo da época de Insper estava com essa ideia de querer montar uma entidade nessa linha, veio falar comigo, a gente montou junto. E, de novo, ninguém vai receber o João Henrique para falar, para escutar às vezes, mas vai receber um grupo de alunos do Insper que quer aprender mais sobre Venture Capital. Com isso, a gente falou com vários fundos de VC daqui, entendeu como eles analisavam a empresa, o que é que eles tinham aprendido ao longo do tempo, investindo e vendo, isso aqui deu certo, isso aqui deu errado, mas o ecossistema era esse, o time foi esse. E aí você ia ganhando mais consciência sobre o que fez certas empresas darem certo ou não, certos investimentos darem certo ou não, né? E então, eu acho que a Insper Ventures é um exemplo disso, a Liga foi outro exemplo disso, o Mastermind foi outro exemplo disso. Sempre de como é que eu busco conexões e como é que eu me aproximo das pessoas que podem me dar esse norte, né? Pessoas que têm mais experiência que eu. Hoje a gente está aqui justamente porque Newton, que está aqui assistindo a gente, inclusive, convidou, que foi uma pessoa que eu conheci em um evento. A história é interessante, você falou do Santa Cruz, eu vou contar a história agora. Na época eu estava trabalhando no fundo de Venture Capital, e aí eu fui para um evento que o Cubital organizou, e Newton era um dos painelistas. E estavam falando sobre M&A, sobre a estratégia de M&A das empresas. Tinha outros fundos de VC lá como painelistas também. E era do meu interesse o assunto, porque eu sempre, caramba, às vezes o VC olha pra caramba pra deal flow, olha muito pra deal flow, mas e a estratégia de saída aqui? Como é que você tem essas conexões também com os compradores, com quem tá olhando a estratégia de aquisição e tudo mais? Então, o evento foi para isso. E aí, quando eu vi Newton lá como painelista, sendo de Recife também, depois eu mandei uma mensagem no LinkedIn para ele. Olha, muito legal isso, eu acho que tem alguns papos pra gente trocar, tem uma ideia pra gente trocar aqui sobre essas estratégias de M&A, tem algumas empresas aqui do portfólio que pode fazer sentido, mas além disso, eu estou estudando muito sobre produto, sobre essa área de Product Management, e estou organizando no Insper um evento sobre produto. Queria conversar contigo sobre isso. E aí, porque eu queria convidar ele para ser painelista nesse evento de produto, né? E aí depois eu fui pro Google, quando eu cheguei no Google, abri o story dele, tava uma bandeira do Santa Cruz, assim, estirada. Depois eu brinquei com ele que a gente se aproximar, foi uma das maiores alegrias aí que o Santa Cruz me deu, apesar das dificuldades aí. Apesar de estar na Série C. Mas agora tá bom, né? Subiu, né? Tá certo. Mas foi um pouco disso, assim, essas várias experiências que conectaram para falar de como é que eu tô em movimento, como é que eu tô conhecendo pessoas e como é que eu aproveito todo esse ecossistema. Por tudo que você está me contando aqui, então, você diria que o skill set mais... Não é nem skill set, né? Mas o que você entende que é mais poderoso para um empreendedor são as conexões que ela tem. Para uma pessoa, né? Na vida profissional, são as conexões. Porque você fala, eu me conectei aqui, me conectei ali. Assim, o que essa é a sua principal recomendação para quem quer ser empreendedor e para quem, enfim, para uma pessoa que está começando a carreira profissional? Assim, eu acho que... Não sei se eu colocaria conexões como a principal coisa, porque eu acho que, sinceramente, eu tenho um pouco da visão de que a principal coisa, ela tá para além do profissional. Ela tem muito a ver com, assim, virtudes pessoais de como é que você se torna uma pessoa melhor, uma pessoa mais corajosa, uma pessoa com, de fato, assim, virtudes pessoais diferente, porque isso vai se manifestar nas diversas esferas da sua vida, incluindo a profissional. E porque assim, você fala, as conexões, será que são a coisa mais importante? Mas se a pessoa não tiver essa base, que são essas virtudes, você vai fazer conexões de uma forma interesseira, ou de uma forma assim... Que não é genuína. Que não é genuína. Da mesma forma, olha, o que é mais importante é saber muito de tecnologia? Você pode saber muito de tecnologia, mas se você não tiver essas virtudes como base, você vai usar isso de uma maneira desvirtuada. Então, eu acho que a principal coisa, principalmente num mundo tão caótico, é dizer assim, eu vou para onde, né? E eu acho que esse vou para onde, essa bússola,
eu diria que é a coisa mais importante como pessoa, e aí vai se manifestar como profissional, como empreendedor, mas dentro da criação de negócio em si, de uma forma mais pragmática, eu acho que tem algumas áreas. Eu acho que conexões, sim, são uma coisa muito importante, e de uma forma mais palpável, eu acho que a parte de produto, então toda essa parte de discovery, de design thinking, de pensar como é que eu identifico qual é o nicho, como é que eu identifico qual é o problema, como é que eu penso essas soluções. O problema está resolvendo, o que o produto está resolvendo. Assim, né? essa área que esses tópicos que a área de Product Management estuda muito, acho que é super interessante e é um skill set do empreendedor. O segundo tem muito a ver com a visão de produto, com a estratégia de produto, enfim, acho que isso é super importante. E, de novo, é uma coisa que muitas vezes a gente leva como, é só tomar risco, a intuição, mas tem muita boa prática. Fica uma recomendação aqui também, os livros do Marty Kagan, do Silicon Valley Product Group, o cara é uma super referência nessa área de produto. Tem a parte de go-to-market, que eu acho que principalmente assim, em países como Brasil, América Latina, enfim, Índia, tem muito essa força da distribuição, até às vezes mais do que a tecnologia. Então, estudar essa parte de go-to-market eu acho que é um tópico super bacana. E a mesma coisa, não é só aprender a vender. Tem muito sobre estratégia de go-to-market, de parceria, você pode falar isso muito bem, que é super importante para o empreendedor, né? Entender como é que eu boto esse produto na mão das pessoas. E tem N formas, tem N questões de posicionamento, enfim. Para além disso, tem a parte de tecnologia em si, que eu acho que é muito comum, principalmente para quem tem esse viés mais empreendedor, dizer, não, eu não sou o cara técnico. Eu quero empreender e eu vou achar um co-founder técnico. E eu acho que hoje, principalmente hoje, na verdade, vale muito a pena dar esse step a mais. Você não precisa ser assim, o cara 100% técnico, apesar de eu achar que seria muito relevante, mas você entender o que é a infraestrutura que a gente tem hoje, com IA, com, enfim, toda a parte de geração de código, e entender os fundamentos de arquitetura de software, de design de software, para você conseguir ser uma pessoa que consegue pensar as próximas soluções, eu acho que é um skill set super bacana. Porque eu acredito que assim, as próximas soluções elas estão muito nessa interface entre o que são as novas tecnologias e o que são os problemas que a sociedade tem. E o que está nesse meio do caminho é sempre o que vai surgir assim, a próxima solução, né? Foi assim quando lançou a internet, aí depois cloud computing, aí depois assim, mobile, enfim, com App Store, etc. A gente está vendo isso com IA de novo. O que são alguns tipos de tecnologia que permitem a solução de ou novos problemas que antes não podiam ser resolvidos ou que acabam surgindo por causa da própria tecnologia, isso às vezes acontece também, ou problemas antigos que agora podem ser resolvidos de uma forma mais eficiente. Se o empreendedor ele não desce um nível para entender o que são essas tecnologias, acho que a IA é um grande exemplo disso, porque as outras eram mais óbvias, assim. A internet, você tinha que descer um pouco mais para entender o que é a internet, o que é que está surgindo, o browser, etc. Mesma coisa com cloud. Mas IA, como a gente deu esse nome de inteligência, aí é fácil a pessoa não descer e dizer, não, é uma inteligência, então vai resolver o que eu estou pensando que uma inteligência resolve. Então, acho que esse skill set de entender tecnicamente o que são as possibilidades, o que é que o modelo recebe de input, traz de output, e o que é que isso significa para o tipo de problema que ele pode resolver, é um skill set também muito bacana. Então, acho que produto, go-to-market e tech são três coisas assim, muito de pilares, e aí, junto a isso, você tem a parte de operações, enfim... Mas eu acho que são skill sets que, pelo menos, eu tenho tentado desenvolver de maneira mais focada. E você, para aprender mais sobre inteligência artificial, o que você tem feito? Qual que é a sua dica que tem funcionado? Pô, bacana. Eu acho que, assim, é muito estar exposto a tudo que está acontecendo, porque tem um fenômeno com essas novas tecnologias que você não consegue ter um curso que explica tudo sobre a nova tecnologia, porque a partir do momento que a pessoa fez a ementa está desatualizada. Então, muito do que eu faço para estudar é ficar muito acompanhando o LinkedIn, Twitter, Reddit, assim, os artigos que saem em alguns portais, porque todo dia sai um paper novo da equipe do Google, da equipe da Meta, e isso muda completamente o que é o cenário. Sim. E assim, eu acho que eu vi um post recentemente muito legal no LinkedIn falando que as empresas dessa área de IA, o grande diferencial delas é que elas estão out-learning as outras empresas. Elas estão aprendendo mais que as outras empresas. Não só executando mais, mas aprendendo mais. Porque como você está num momento de shift de plataforma, que você não sabe o que é infraestrutura ainda, mas assim, quando a gente estava começando com Cloud Computing, você tinha um tipo de infraestrutura.
para a Amazon lançar tudo que ela lançou, ela não tinha AWS, ela não tinha um Google Cloud, ela não tinha essa infraestrutura, não tinha um Docker. Essas coisas foram surgindo depois e foram dando condições de mais aplicações serem construídas. Com a IA está acontecendo a mesma coisa. Você tem agora a Voice AI evoluindo, você tem agora os modelos aí do Google para vídeo, VO3. Então, na parte de áudio, na parte de imagem, na parte de texto, né, tem vários modelos saindo o tempo todo, e não só modelos, mas estratégias de como eu construo, como eu arquiteto esse AI agent, como eu monto essa pipeline de RAG, como eu faço diversas coisas com um aparato, com infraestrutura que só está surgindo agora. Então, essa ideia das empresas estarem out-learning as outras é super importante. Aí eu lembro que eu vi uma entrevista recentemente do Mark Andreessen, que é o fundador lá da A16Z, né, que é um baita fundo de Venture Capital, inclusive, para trazer mais VC também. Ele falando sobre o ODA Loop, que ele chama, né, que assim, é o Observe, Orient, Decide and Act. Então, assim, esse loop de dizer... Primeiro, isso é o jeito que a gente toma a decisão, né? Acho que foi até de um Navy SEAL que meio que montou essa lógica. Dizer, a gente observa como é que está o mundo, e no caso de negócios, o mundo é o nosso mercado ali, enfim, nosso ecossistema. Depois a gente orienta. O que é a parte de orientação? É dizer, como é que eu vou interpretar esses inputs? Eu li o mundo, eu recebi esses dados brutos, agora eu tenho que interpretar. Eu tenho que ter um modelo mental para dizer, isso significa isso. E aí eu oriento. Depois que eu oriento, eu digo, dado que esse é o mundo, e dado que eu penso nele dessa forma, eu vou decidir tal coisa, eu decido por aqui. E depois da decisão, você tem que agir para, de fato, executar aquela decisão. E aí a reflexão de Mark Andreessen era, por que velocidade é um diferencial competitivo e é tão importante? E aí eu acho que isso se aplica mais ainda hoje, porque esse mundo muda muito rápido. Imagina que eu e você, que a gente tem 2 startups que estão no mesmo mercado. E a gente está passando por esse mesmo ciclo várias vezes, repetidamente, né? Que a gente observa, orienta, decide e age. Só que a gente observou junto. Aí você começou a orientar mais rápido. Você decidiu. Aí quando você decidiu, eu comecei a orientar, a pensar mais. Aí você agiu. No que você agiu, você mudou o mundo. A observação que eu tinha, ela já está obsoleta. Então eu tenho que voltar, sem ter decidido, sem ter agido, para dizer, caramba, o mundo mudou. O que é que eu tenho que fazer agora? Porque aqueles dados que eu estava considerando já estão diferentes. E se você faz isso repetidas vezes, essa pessoa aqui, ela não consegue nem agir. Porque sempre a outra está sendo mais rápida e agindo. Então, acho que esse é um pouco do jeito que eu tenho tentado olhar a IA, assim, com velocidade, com muita exposição e, ao mesmo tempo, descendo o nível dessa ideia de IA. E dizer o que são, de fato, as inovações. Assim, a própria onda de LLMs e etc. surgiu muito do paper do Google, né, do Attention is All You Need, lá em 2017. Então, era uma arquitetura de Transformers e uma arquitetura nova com redes neurais. Aquilo era o modelo de verdade, aquilo era a inovação. O que a gente estava chamando de IA, o que a gente chama de IA hoje, o que a gente chamava de IA há 50 anos atrás, é completamente diferente, mas a gente está usando o mesmo nome. Sim. Então, acho que descer esse nível é super importante para estudar IA, foi o que eu fiz. Peguei alguns cursos desses fundamentos, como eu te falei, peguei algumas eletivas de Machine Learning, visão computacional lá no INSPER. Depois, meu tempo em Berkeley foi só focado nessa parte de inteligência artificial. Eu acho que vale super a pena. Para quem está olhando para aplicação, tem um livro muito legal chamado AI Engineering, que é super bacana. Eu esqueci o nome da autora, mas ela fala muito desses fundamentos, mas olhando para a aplicação, olhando para justamente como é que eu monto soluções com base nesses modelos. E aí me conta então um pouco sobre a Astra Studio. Como Boa, surgiu, claro. E como está conectado com o IA. Uma das reflexões que a gente teve, principalmente assim, depois que eu voltei de Berkeley, foi: tem muita coisa acontecendo dentro dos labs, dentro assim, das universidades. IA é um baita tema e tem essas inovações, esses papers saindo todo dia. Então, o futuro está aqui. E aí tem aquela frase famosa, né? O futuro já está aqui, mas ele só está mal distribuído. E a Astra saiu muito assim de uma reflexão de como é que a gente traz esse futuro que já está aqui mais para o dia a dia das empresas. E aí hoje o nosso foco é muito nessa parte de aplicações, automações de IA, principalmente para startups, para entender como é que a Y Combinator, né, que é uma baita aceleradora lá do Vale do Silício também, super famosa, soltou um vídeo recentemente falando sobre o conceito de Full Stack AI. Diz assim, como é que você se torna uma empresa que é Full Stack AI? Então, esses pilares que eu falei de eu faço produto, eu faço go-to-market, eu tenho a parte de tech e de desenvolvimento, a parte de design, a parte de ops.
como é que eu penso cada um desses blocos aqui da minha startup AI First, AI Native, ou Full Stack AI. Então, eu vou fazer uma entrevista com o cliente. O meu processo de discovery, ele usa IA como é que eu pego um agent e ele analisa a transcrição da minha entrevista de discovery e ele traz uns insights, ele automaticamente usa um tool e joga no Trello aquilo para o designer. Então, assim, eu acho que a gente percebeu que startups, principalmente, que é o nosso ecossistema, era quem a gente conhecia, eram as pessoas que estavam próximas da gente, poderiam se beneficiar de ter essa cabeça AI First. Iam precisar ter. Sim. Você tem o Cursor, você tem o Lovable, assim, várias empresas que chegaram a um faturamento super alto com poucas pessoas, por causa desse nível de eficiência e alavancagem, usando IA em vários processos. Os frameworks, a própria Creo AI, né, que é de um brasileiro, de João também, eu vi uma entrevista dele falando assim, a gente tem tantas pessoas no time e tantos agents. Assim, tem 3, 4 vezes mais agents de IA do que pessoas. Então, a Astra surgiu muito disso. Dessa ideia de o futuro está aqui, a gente pode trazer mais para perto, a gente conhece esse ecossistema de startups e esses blocos aqui. Como é que a gente pode usar tecnologias? A gente acredita que tem muito sobre você ter uma certa amplitude técnica para entender quando você usa um framework super low level para desenvolver uma solução com infraestrutura própria e tudo mais, e quando você usa uma estrutura mais low-code para resolver aquele problema pontual. Porque a gente fala muito que a gente é business first, né? Assim, é ROI first. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está pensando, qual é o problema para ser resolvido? E às vezes nem precisa de uma automação normal funciona. Mas vamos dizer que precisa de qual é a tecnologia para a gente usar? A gente vai usar um N8N, vai fazer uma automação dessa? Ou não, olha, isso aqui eu acho que precisa de uma coisa mais complexa, vamos conectar com essa pessoa, com esse parceiro. Enfim, é um pouco da nossa filosofia, de ajudar startups a trazer essa mentalidade AI First, AI Native, ser Full Stack AI, utilizando a tecnologia certa para o problema correto. Meio que então, assim, já que você está falando, qual que é o seu modelo favorito? Qual o modelo favorito? Caramba, é muito difícil isso. Pode ser honesto, aqui é agnóstico. Não, então assim, eu acho que depende, de novo, essa ideia do modelo favorito, eu acho que a gente tem visto as empresas cada vez mais, inclusive as empresas que têm os próprios modelos, criando soluções de routing, né? De dizer assim, olha, eu sei que esse meu modelo é melhor para esse tipo de task, eu sei que esse meu outro modelo é melhor para esse tipo de task. Como é que eu vou routing, direcionando o prompt do meu usuário, uma determinada task que o agente precisa cumprir para um certo tipo de modelo. Se popularizou muito esse termo do context engineering, né? Assim, diz assim, eu tenho que dar o contexto certo no momento certo pro agent. E o que é que isso traz? Isso traz a ideia de tem certas partes do contexto, quando você está fazendo a pipeline de RAG, coisa do tipo, que só são úteis para uma determinada atividade. A mesma coisa está acontecendo com os modelos. Você vai selecionar muito de acordo com o que você está fazendo. Eu vou fazer, e de novo, aquela ideia da amplitude técnica. Eu vou usar um modelo que tudo bem, vou usar ele normal, já está funcionando, um modelo fechado da OpenAI ou do Google, ou não, vou pegar um modelo open source, vou fazer um fine-tuning dele, ou se não, vou pegar esse mesmo modelo aqui fechado, ou esse modelo open source, mas não vou fazer fine-tuning, não acho que faz sentido, tem muito para ser desenvolvido com prompt engineering, com a pipeline de RAG. Então, assim, eu acho que tem muitas soluções. Eu não acho que essa ideia da bala de prata, de o melhor modelo é tal. Então. Eu acho que é muito sobre teste, tanto que a parte de evaluations tem crescido muito nessas aplicações de IA, que é dizer assim, como é que eu avalio se o meu agent ou se aquela minha aplicação está fazendo a coisa certa. Né? Tem um livro que assim, é super usado em vários cursos de base machine learning, de IA, que é Artificial Intelligence, a Modern Approach, que é um livro assim, gigantesco falando sobre essa parte de IA, e no começo do livro, os autores tratam justamente de o que é IA. E aí você tem algumas correntes ao longo desse campo de estudo. Uma delas é que a IA foi feita para replicar como o cérebro humano funciona, de maneira biológica e etc. E a outra linha a IA foi construída para fazer a coisa certa. É um agent que faz a coisa certa. Como ele está fazendo, se ele está replicando o cérebro humano, ou se ele está... Não importa, assim, desde que ele esteja fazendo a coisa certa. E importa em que sentido, né? Que o empreendedor tem que entender como ele está fazendo para saber para que caso de uso aquilo vai continuar funcionando ou vai quebrar.
Mas eu acho que é um pouco disso, assim, de como eu penso essa ideia do modelo favorito, ou da estratégia de hack favorita, Justo. ou do... É um bom... Sabe? Tem uma pessoa próxima a mim que sempre fala, não adianta querer uma resposta simples para uma pergunta complexa, né? Exato. Então, faz sentido. Exatamente. João Henrique, eu queria muito agradecer sua presença aqui no podcast Be Found by Bárbara. Espero que muitas pessoas que estão começando nessa jornada aí de pensar se quer empreender e está começando a sua jornada na universidade, acho que temos aqui uma história excepcional. Eu fiquei de boca aberta com a sua história, na verdade, parabéns. Tenho Obrigado. certeza que você vai ter muito sucesso. E é isso. Muito obrigado pelo convite, assim, é muito legal participar desses papos. De novo, aprendo muito com vocês, com essas pessoas que foram me formando aí ao longo desses últimos anos e com certeza vão vir muitas outras iniciativas pra gente fazer junto. Obrigada.